na semana passada, nós falamos sobre como Jesus foi alguém que veio e que serviu, e como nós, então, podemos seguir os seus passos e estarmos seguindo a Ele. O título da mensagem de hoje, daqui a pouco aparece ali se eles conseguirem, é servir como o melhor da vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, meus irmãos, sobre como nós buscamos, se você já leu o boletim aí, o melhor da vida para nós. Isso é um caminho natural do ser humano, a gente busca fazer as escolhas, e aí a gente precisa e queremos buscar aquilo que é melhor para a nossa vida. Uma hora aparece ali. E aí, queridos, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, e nós vamos entender, meus irmãos, que não há nada melhor. Pode passar, Arthur, por gentileza? Isso. Esse é o título da mensagem de hoje. Do que servir ao Senhor Jesus. Então, todos nós buscamos o melhor para a nossa vida, o melhor para a nossa família, e nós temos esse desejo e nós temos esse instinto, de buscarmos cada vez algo melhor para nós. Pode passar, Arthur. Semana passada eu comentei que eu gosto de assistir algumas coisas um pouco aleatórias, na internet. Eu citei esse programa aqui, ali do YouTube. É um canal de um rapaz cristão, então é até bom a gente fazer propaganda de conteúdo legal. E o trabalho dele é construir lagos, E ali eu criei muita curiosidade sobre isso, tenho assistido alguns episódios, a Júlia agora aprendeu ou foi obrigada a assistir junto comigo. E nós temos assistido ali. Eu acho muito interessante, esse, por exemplo, é um lago onde eles fizeram, numa ação ali beneficente, para um hospital. Não lembro aonde agora, mas em um hospital, e aqui era realmente só terra, não tinha nada disso, e eles construíram esse lago. E aí eu fui assistindo e entendendo um pouquinho sobre essa área, e como as pessoas, principalmente pessoas, quem tem condições para fazer um lago em casa é alguém que tem alguma condição já bem construída na vida, como elas têm também esse desejo de buscar por algo que traga um bem-estar melhor, uma qualidade de vida melhor. Então elas vão lá e constroem lagos nos seus quintais, nas suas casas, no seu condomínio, nesse desejo de sair um pouco da agitação, da correria e ter um pouquinho de natureza ali, E existem até alguns estudos sobre isso, sobre como as pessoas dos grandes centros, das grandes cidades, têm buscado sair para o interior, Ou buscado até pelo menos um ponto de refúgio interior, a casa de algum familiar ou uma casa de férias, Mas cada vez mais as pessoas querem fugir da agitação do mundo e buscar por um ambiente mais tranquilo, mais natural. E aqui nós somos muito privilegiados por isso, A gente conversava na sexta-feira ali com a nossa classe de batismo sobre isso, como a gente é privilegiado aqui, contamos muitas histórias aqui no Vale do Ribeira. Isso, meus irmãos, faz parte desse desejo de pessoas que querem buscar algo mais para a sua vida, de pessoas que querem buscar um ambiente melhor, um bem-estar melhor. E é interessante quando nós assistimos, quando nós ouvimos, conhecemos pessoas que já chegaram num patamar da vida onde não tem mais muito para onde ir, já conquistaram tudo que elas queriam. Então começa esse desejo agora, que já conquistaram muito, por ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila e terem esses desejos aí. E nós também temos desejos assim. Talvez a gente faça o contrário, A gente gosta de ir para os grandes centros. A gente já vive no interior, então a gente vai viajar e vai para cidades maiores e tudo mais. Isso faz parte do nosso anseio de ter algo melhor para a nossa vida. E é normal. E o texto que eu queria ler com os irmãos hoje, pedir para o Arthur passar para nós. Não precisa abrir a Bíblia na projeção, que hoje eu coloquei os textos nos slides, tá bom? Efésios capítulo 1. Eu te convido a abrir sua Bíblia junto comigo. Por mais que a gente tenha os textos aqui, te convido a abrir sua Bíblia e deixá-la aberta durante a mensagem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Talvez tenham coisas aí que você queira marcar na sua Bíblia ou no seu celular. Nós vamos destrinchar esse texto aqui, tá bom? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 9. Você que está em casa também, abra sua Bíblia conosco. Amém? Vou ler na minha Bíblia os primeiros 2 versículos somente, depois nós vamos lendo no decorrer da nossa mensagem. Diz assim: E nos revelou o mistério da sua vontade,
de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora leia comigo o versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E por essa razão, desde que ouvir falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Até aqui, por enquanto. Queridos, o texto de hoje é um texto um pouco, talvez difícil da gente entender numa primeira leitura. É um texto com muitos detalhes, com muitas informações. E o nosso desejo hoje é nós destrincharmos esse texto para que você possa, talvez, de certa forma, entender o que Paulo estava dizendo para aqueles leitores daquela época e para nós hoje também. A carta de Paulo aos Efésios, meus irmãos, ela vai descartar em toda a carta, se você já conhece, ou se você for lê-la depois, nós vamos ver que Paulo vai descartar os privilégios que nós temos hoje por estarmos em Jesus, por conhecermos a Jesus. E a carta toda vai ser recheada desses privilégios. Agora, no texto que nós lemos, se os irmãos conhecem esse texto, a partir do versículo 15, nós vamos ter uma oração de Paulo. E é uma oração muito bonita, que fala sobre nós conhecermos a Deus, compreendermos a Deus. Mas antes dessa oração, nós precisamos entender sobre o que Paulo estava falando, que é justamente o que leva Paulo a orar. No versículo 9, pode voltar, Júlia, no 9, por gentileza. Já ela volta lá. No versículo 9, nós vemos o seguinte, Paulo dizendo sobre Deus, que ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Já aparece ali para os irmãos. Queridos, esse texto, nós precisaríamos ler talvez os versículos anteriores também, mas esse versículo, junto com o versículo 10, talvez eles sejam um resumo central de tudo que a palavra de Deus traz para nós, a mensagem principal do que é a Bíblia e do que Deus quer para nós. Quando a Bíblia fala sobre mistério, ela fala sobre algo que não era conhecido, né? Algo que estava oculto. E esse mistério que a Bíblia fala é a vontade de Deus. Nós temos toda a história da criação, Deus cria Adão e Eva desobedecem a Deus, caem em pecado, Deus então os expulsa do jardim e vem uma série de consequências, todo o Antigo Testamento que nós conhecemos, até chegar na vinda de Jesus. E muitas pessoas perguntam, né, por que tudo isso aconteceu, para que tudo isso aconteceu, por que Deus ele criou o mundo, por que Deus decidiu criar a humanidade. E meus irmãos, nesses versículos nós temos uma resposta para isso. Quando o texto nos diz, ali os irmãos percebem, que o propósito de Deus para criar todas as coisas é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, que tudo se voltasse, que tudo apontasse para Cristo e Cristo seja o centro e a essência de todas as coisas. E essa sempre foi a vontade de Deus, o plano de Deus para nós, para a criação, é que tudo convergisse para Jesus. Agora, seguindo nesse texto, pode passar, Júlia, por gentileza, no versículo 13, nós temos o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Então aqui, Paulo também vai destacar algumas coisas interessantes no nosso processo de salvação. Ele diz que quando nós ouvimos e nós cremos na palavra da verdade, que é essa mensagem, que é o evangelho, nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós falamos sobre isso na nossa classe de batismo na sexta-feira, que quando nós cremos em Jesus, nós recebemos Jesus em nossa vida e nós somos alcançados por Ele, nós recebemos o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo na nossa vida. E a partir desse momento, então, quando nós cremos no Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo até o dia da nossa redenção.
É por isso que nós não cremos, por exemplo, na perda de salvação, porque nós somos selados com o Espírito Santo até o dia que nós estivermos com o Senhor para sempre. Agora, isso acontece quando nós cremos na palavra da verdade. E agora sim, pode passar, Júlia, nós vamos entrar no versículo 15, que é o início dessa oração. E Paulo vai dizer o seguinte: por essa razão, pelo que ele acabou de dizer, desde que ouvir falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então Paulo vai começar essa oração, e se nós fôssemos ler desde o versículo 1 ali de Efésios, nós veríamos que Paulo está falando sobre a nossa salvação, sermos salvos pela graça, e nesse momento quando nós cremos em Jesus e recebemos o seu Espírito. E aí Paulo vai dizer que é por essa razão que desde o momento que ele ouviu falar da fé daqueles cristãos ali em Éfeso e do amor que eles tinham uns pelos outros, ele não deixava de dar graças pela vida deles nas suas orações. Porque esse processo de conversão, esse processo de terem crido no Evangelho, era algo visível e marcante naquela igreja. Era algo visível e marcante na vida daqueles irmãos. Tanto é que a carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas mais bonitas e, se podemos dizer assim, leves, né, do Novo Testamento. Temos algumas cartas bem duras de Paulo, como as cartas aos Coríntios, por exemplo, que é o tempo todo Paulo exortando aqueles irmãos, mas a carta aos Efésios não. É uma carta de encorajamento, é uma carta de alegria, de regozijo e de instrução também. E nesse momento Paulo vai dizer, olha, desde o momento em que vocês ouviram e vocês creram no Evangelho, tem sido visível a fé que vocês têm em Jesus e o amor que vocês têm por todos os santos, uns pelos outros, e é por isso que eu não deixo de agradecer por vocês em minhas orações. Quando nós olhamos outras cartas de Paulo, às vezes o motivo de oração dele pela igreja não era a alegria e essa gratidão, mas era uma preocupação muito grande. Paulo orando para que Deus corrigisse, Deus ele consertasse aquela igreja, mas a igreja de Éfeso não. A fé em Jesus deles e o amor que eles tinham e demonstravam era algo que alegrava o coração de Paulo. Pode passar, Júlia, por gentileza. Então nós vemos nesse início desse texto 3 etapas aí dessa construção que Paulo está fazendo. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós temos que entender que Paulo normalmente ele vai construindo um raciocínio. E é difícil nós entendermos às vezes textos isolados, nós vamos precisar entender todo o raciocínio de Paulo. Então Paulo primeiro começa a dizer sobre esse mistério da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Por que ele criou o mundo? Por que ele criou todas as coisas? E a resposta é convergir tudo em Cristo, centrar tudo em Cristo. No segundo texto, a segunda etapa desse texto, os Efésios, então, ouviram e creram nessa mensagem, que o plano de Deus é que tudo converja para Jesus. E o resultado visível na vida deles é essa fé que eles têm em Jesus e o amor que eles têm pelos santos. E, meus irmãos, eu não sei os irmãos, mas a minha Bíblia, essa aqui é uma delas, eu gosto de rabiscar, eu gosto de sublinhar, igual eu fiz nos versículos ali, destacando os pontos principais. Isso vai nos ajudar justamente a entender o raciocínio do texto que o texto está dizendo para nós. Às vezes, numa leitura como essa, nós passamos por esses detalhes, não entendemos nada e passamos por princípios muito importantes para a nossa vida. E aí, com base nisso, essa oração de Paulo, pelo que ele acabou de falar, o mistério de Deus, que é algo maravilhoso, que é o Evangelho é algo poderoso. Através do Evangelho nós temos acesso a Deus, Deus mora em nós, isso é algo maravilhoso, e Paulo via isso acontecendo naquela igreja. Paulo então começa a orar, pode passar, Júlia. E aí nós vamos ver que nessa oração de Paulo, nós temos primeiro essa gratidão pela fé e pelo amor daqueles cristãos, mas Paulo também vai fazer um pedido por eles. A gente pode pensar, puxa, aqueles irmãos eram maravilhosos, né? Eles tinham uma fé vibrante em Jesus, amavam uns aos outros, né? Não precisa orar por eles, é só agradecer. Mas Paulo também vai pedir algumas coisas com relação àqueles cristãos. Isso é muito importante para nós, porque o que nós vamos entender nesse texto e nessa oração é que não importa quanto tempo nós já tenhamos com Jesus, já são décadas, se são semanas, meses, dias, meus irmãos, nós sempre vamos ter para onde crescer com Ele e ter para onde caminhar com Jesus.
E é o que Paulo vai dizer nesse texto. Pode passar, Júlia. Então nós vamos ver a partir agora do versículo 17, 2 pedidos que Paulo faz na sua oração. Pode passar. O primeiro deles nós vemos justamente no versículo 17, onde Paulo diz assim: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então esse é o primeiro pedido que Paulo faz, ali no versículo 17, ele pede para que Deus dê a eles, e é o que se refere a nós também, espírito de sabedoria e de revelação. Meus irmãos, esse versículo tem sido usado de diversas formas por diversas igrejas, usando para basear algumas revelações sobrenaturais, usando para dar fundamento a manifestações ali de sabedoria, onde acontecem profecias e movimentos sobrenaturais de revelação nos cultos ou na vida de uma pessoa. Mas o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que esse espírito de sabedoria que ele pede para nós e de revelação é para que nós conheçamos a Deus plenamente, é que nós conheçamos a Deus por completo. Aí você pode pensar, puxa, mas é impossível a gente conhecer a Deus por completo, né? Tem até aquela musiquinha que fala, ninguém explica Deus, né? Mas, meus irmãos, Deus, ele se revelou para nós naquilo que nós precisamos nessa vida conhecer dele. Então é possível que cada vez mais nós estejamos conseguindo conhecer mais a Deus, conhecer mais a Deus, conhecer mais a Deus, até que um dia a gente vai estar com ele na eternidade e ainda assim não vamos conhecê-lo por completo, porque Deus, ele é infinito. Mas esse pleno conhecimento dele tem a ver justamente com nós estarmos sempre no máximo do que nós podemos fazer para conhecermos a Deus. Então, espírito de sabedoria e de revelação se refere justamente a nós termos esse discernimento, de conseguirmos estudar a palavra e entendermos quem Deus é. Revelação está ligada justamente a nós entendermos como Deus se revela, e não em termos de uma manifestação sobrenatural no meio do culto e trazemos palavras nesse sentido, mas é nós conseguirmos estudar a Bíblia e irmos entendendo cada vez mais como Deus se revela para nós, até que nós tenhamos cada vez mais conhecimento sobre quem Deus é. Então, o cristão, ele precisa sempre estar conhecendo cada vez mais de Deus. Meus irmãos, nós precisamos conhecer mais Deus hoje do que eu conhecia a semana passada. E isso é possível à medida que eu tenho tempo com Ele todos os dias da minha vida. E Ele vai falando comigo, e Ele vai me ensinando através da sua palavra, do seu tempo devocional, através da pregação de domingo também, da EBD, mas principalmente do seu tempo com Deus durante a semana. Então essa era a primeira oração de Paulo, o primeiro pedido de Paulo. Ele agradece porque aqueles irmãos tinham fé em Jesus e uma fé marcante, porque eles amavam uns aos outros, mas ele pede para que eles cresçam cada vez mais nesse conhecimento e não fiquem estagnados, não fiquem confortáveis achando que já estavam ali. Até Paulo estava elogiando eles, né? Os irmãos imaginem Paulo elogiando a nós. Puxa, a gente não precisa de mais nada, né? Mas então Paulo vai orar para que eles continuem progredindo. Pode passar, Júlia. Então o primeiro pedido de Paulo é para que eles estivessem conhecendo plenamente ao Senhor. O segundo pedido de Paulo, nós vemos a partir do versículo 18, onde ele diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. E nós já vamos continuar. Percebam como Paulo vai usando algumas figuras de linguagem nesse texto. Como ele disse no versículo 17, ele pede para que Deus nos dê um espírito de sabedoria e de revelação. E como eu disse, certos cristãos vão usar isso para entender que em alguns momentos eles são incorporados por esse espírito de revelação, espírito de sabedoria, para manifestações espirituais. Mas percebam como Paulo usa figuras de linguagem. Ele falou sobre esse espírito de sabedoria, e agora ele fala sobre, pede para que Deus nos dê olhos, para que Deus ilumine os olhos do nosso coração. Então, se nós vamos entender no outro versículo de forma literal, nós também precisaremos entender nesse aqui, que nós temos olhos no coração e algo nesse sentido. Mas o que Paulo está falando é para que Deus, ele abra os nossos olhos. E quando ele fala olhos do coração, tem a ver justamente não só com o nosso intelecto, mas com as nossas emoções, a nossa razão, quem nós somos por completo. E Deus nos ajude a perceber, a experimentar, a conhecer por completo quem Ele é.
E aí ele vai dizer o seguinte, né? Oro para que seus olhos, os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. E aí Paulo vai citar 3 coisas que envolvem o nosso relacionamento com Deus. Nesse pedido de Paulo, nesse segundo pedido de Paulo, ele vai pedir para que nós conheçamos 3 coisas da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Ele. O primeiro, ainda no versículo 18, ele pede para que nós conheçamos a esperança para a qual Deus nos chamou. Meus irmãos, percebam que a nossa vida passa, eles falaram sobre isso aqui no louvor, e nós temos momentos aí de altos e baixos na nossa vida, e há momentos onde nós perdemos aí a expectativa, nós perdemos os nossos sonhos. Essa semana eu conversava com um rapaz, eu perguntava para ele, cara, qual que é o seu sonho, né? Por que você está vivendo? E ele não tinha, ele simplesmente continuava vivendo. Essa semana, inclusive, eu vi uma entrevista com uma jovem, também bem-sucedida, que ela dizia assim, olha, eu cheguei, conquistei tudo o que eu queria, né? Estudei, consegui minha carreira, casei com o homem da minha vida, ela fala, e eu simplesmente não queria mais, para mim estava bom. E ela dizia então que ela só não queria mais estar aqui, ela só continuava porque ela tinha suas responsabilidades com seu filho, com seu marido, com seu trabalho, mas ela não tinha mais vontade de continuar aqui, ela já tinha pensado em suicídio e tudo mais. E muitas vezes, meus irmãos, nós que conhecemos a Jesus, nós não conhecemos a esperança para a qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma esperança. Há um reino, há um lar que nos espera. Há uma vida sem tristeza, sem pecado, sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem injustiças. E nós estamos caminhando para lá. Nós temos essa esperança como algo certo que um dia nós vamos experimentar. E não só isso. Nós também temos promessas do Senhor para a nossa vida aqui e agora. De que Deus estará sempre conosco, de que o nosso Deus não muda, de que o nosso Deus, Ele habita em nós, como nós vimos no início desse texto, de que o Senhor Jesus venceu esse mundo, então nós também podemos vencer. Deus nos chamou para uma esperança onde o próprio Senhor Jesus é a nossa esperança. E Paulo ora, Deus, eu peço para que o Senhor abra os olhos do coração daqueles irmãos, para que eles conheçam a esperança para a qual o Senhor os chamou. Então é possível que nós sejamos cristãos, que já caminhamos com Jesus, que já conhecemos a Deus, que estamos na igreja e que nós muitas vezes estamos com os olhos fechados para a esperança para a qual Deus nos chamou. E nós precisamos orar para que Deus abra os nossos olhos, para que Deus nos ajude a nunca perder de vista a nossa esperança. Paulo vai falar sobre isso, por exemplo, em Filipenses, onde ele diz, prossigo para o alvo. Aquilo que fica para trás, eu deixo para trás, eu prossigo para o alvo. E o alvo é Cristo. Em Hebreus, capítulo 12, ele vai falar sobre isso também. Sobre corrermos a nossa corrida da vida, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor da nossa salvação. Então, nesse segundo pedido de Paulo, ele pede para que nós conhecemos, em primeiro lugar, a esperança para a qual Deus nos chamou. Em segundo lugar, ainda no versículo 18, ele vai pedir para que Deus abra os nossos olhos do coração, para que nós consigamos conhecer as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Isso aqui, meus irmãos, é importante nós entendermos. Percebe como Paulo usa alguns termos que não estão ali por acaso? Olhos do coração, espírito de sabedoria e revelação. E aqui ele fala sobre riquezas. Talvez aquilo que tem o maior potencial nessa vida de tirar os nossos olhos de Jesus, da nossa esperança, da eternidade, sejam justamente as riquezas. E a gente não está falando aqui de ser rico, de que não é possível, que não é permitido por Deus a gente melhorar a vida, como nós já falamos. Mas, mesmo que nós não tenhamos tantas posses, o desejo sempre por termos mais, ou aquele amor pelo que já temos, pode muitas vezes tirar os nossos olhos da eternidade. Paulo não está falando aqui de quantidade, né? Que nós não tenhamos muito, mas Paulo está dizendo aqui do nosso coração. Então é possível nós termos pouco e estarmos com o nosso coração totalmente presos naquilo. É possível nós termos muito e estarmos com o nosso coração totalmente presos naquilo. E dependendo da perspectiva, sempre vamos ter muito para alguma pessoa, sempre vamos ter poucos comparados com outras pessoas. Então o que Paulo está dizendo para nós aqui é que a herança que nos espera, meus irmãos, elas são de riquezas, a
glória de Deus é uma glória de riquezas para nós. E óbvio que Paulo não está falando aqui de dinheiro, de ouro, de prata, mas ele está dizendo, meus irmãos, do tesouro que é a herança que Deus tem preparado para nós. A Bíblia vai chamar nós cristãos em diversos lugares de herdeiros de Jesus, porque há uma herança que está nos aguardando na eternidade. E é interessante que Paulo vai falar não só sobre aquilo que nos aguarda, mas aquilo que nós já experimentamos aqui. A riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Quando a Bíblia chama os cristãos de santos, ele não está falando do sentido de ídolos, né? Vão ser adorados. Não está chamando os cristãos também de santos no sentido de que não pecam mais, que são perfeitos, estão acima da sociedade, mas no sentido de que Deus nos santifica e Ele nos torna puros com o seu sangue. Ainda que nós estejamos pecando, lutando contra o pecado e falhamos muito, Deus ele já nos chama de santos. Então nós começamos a entender que essa gloriosa riqueza que está nessa herança, nós já experimentamos em certa parte aqui, quando nós estamos juntos com os santos. E nós aqui já começamos a experimentar uma gota do que vai ser a eternidade. Então, meus irmãos, não há nada nessa vida que deva nos distrair daquilo que nos aguarda, daquilo que nos espera. E é possível que nós tenhamos uma fé em Jesus forte, que nós estejamos amando uns aos outros, mas ao mesmo tempo nós estejamos aqui preocupados com as riquezas desse mundo, amando as riquezas desse mundo, ficando sem dormir por conta disso, vivendo em função disso, e muitas vezes lembrando de Jesus só aos domingos. E Ele vai dizer para nós que Deus ele abre os olhos do nosso coração para que nós vejamos e conheçamos as riquezas da herança que nos espera. E nesse segundo pedido de Paulo, a última coisa que ele vai orar, pode passar, Júlia, por gentileza. É um texto um pouquinho maior, mas o que está em destaque ali é o principal. Para que nós estejamos, Paulo vai pedir para que Deus abra os olhos do nosso coração, para que nós conheçamos a incomparável grandeza do seu poder. E aqui Paulo vai falar nesse texto sobre o poder de Deus. O poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então eu percebo, meus irmãos, que Paulo está falando de algo aqui que é continuamente experimentado. Quando nós caminhamos com Deus e nós vamos crescendo nesse relacionamento com Ele, nós vamos conhecendo a incomparável grandeza do seu poder. E nós vamos entendendo, meus irmãos, que não há nada nesse mundo que seja tão poderoso quanto o Senhor. Nós vamos percebendo que por mais que talvez nós possamos estar saudáveis hoje, trabalhando, e isso garante para a nossa família o sustento, nós não podemos confiar nisso, porque nós não temos poder sobre a nossa vida. Nós podemos talvez entender que existem pessoas ou meios que têm muito poder e eu deposito minha confiança neles ou nessas coisas e depois eu aprendo que o poder deles não se compara ao poder de Deus. Agora isso acontece na nossa caminhada. Paulo vai falando sobre a atuação, ou seja, algo constante da poderosa força de Deus. E nós vamos experimentando o poder de Deus na nossa vida. Quem nunca orou por algo, clamou ao Senhor por algo, e quando viu a resposta de oração, se surpreendeu. Não esperava. Puxa, Deus, Ele ouve mesmo. Puxa, Deus, Ele realmente tem poder para responder e para agir. E nós poderíamos citar aqui uma série de experiências da igreja, dos irmãos. Lembro de culto de quinta-feira, chegou um pedido para nós, nós oramos, e no final do culto já chegou a mensagem dizendo que tinha acontecido. É claro que Deus não age sempre assim, mas naquele dia Ele agiu, e nós ficamos muito felizes por isso. Então, essa é o poder de Deus. Agora, a maior demonstração do poder de Deus está justamente nesse texto, na sequência dele. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Então, meus irmãos, o poder de Deus, ele se revela para nós na sua magnitude, na sua plenitude, ao ressuscitar Jesus Cristo dos mortos. Ninguém venceu a morte pelo seu próprio poder. Nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento de pessoas que foram ressuscitadas
Mas um profeta, em nome de Deus, foi lá e ressuscitou, alguém enviado por Deus. Somente Jesus venceu a morte pelo seu próprio poder, venceu a morte sozinho. Isso, meus irmãos, é importante nós destacarmos, porque o mesmo Deus que tem poder para ressuscitar pessoas dos mortos, o mesmo Deus que venceu a morte, que é o maior poder que existe nesse mundo, todos nós um dia vamos passar por ela, se não formos arrebatados antes, né? E poderosos, todos passam pela morte, Jesus foi lá e venceu. E é esse poder que está em nós e que está conosco. E também Paulo vai mencionar que que Jesus está acima de toda autoridade, poder e domínio. Às vezes nós ficamos com medo, às vezes nós ouvimos notícias ao redor do mundo e a gente pensa, puxa, será que fulano de tal é o anticristo? Está parecendo que é e tal, as profecias estão se cumprindo. E muitos cristãos têm medo disso. Puxa, vai acontecer agora, está chegando. Muitos cristãos têm medo do diabo, de citar o nome dele. Não fala o nome dele, é perigoso e tal. E, meus irmãos, nós cremos que não há ninguém que se compare ao nome do Senhor Jesus. Não há ninguém que seja capaz de derrotá-lo. Esse é o poder que nós temos em Deus. Então, nós vamos ver nesse texto, pode passar, Júlia, os dois pedidos de Paulo. Júlia, deixa só o meu microfone ligado, está dando um chatinho aqui, só os 5. Os dois pedidos de Paulo que nós vemos nessa oração, primeiro ele agradece pelos cristãos, mas os dois pedidos são, primeiro, que nós estejamos conhecendo plenamente a Deus, lembra? Espírito de sabedoria e revelação para conhecer plenamente a Deus. Então, o primeiro pedido de Paulo por aqueles cristãos e por nós é para que nós estejamos conhecendo a Deus, e aqui nós estamos nos referindo à razão mesmo. Nós entendermos quem Deus é, nós aprendermos sobre Deus, nós usarmos as nossas mentes durante a semana para estudarmos sobre Deus, para descobrirmos sobre Deus. Deus não é só aquele arrepio que a gente sente no culto, não é só aquele momento de emoção quando a gente ouve uma música, um louvor, tudo isso é bom também, mas quando nós não usamos a nossa razão, a nossa mente para aprendermos mais de Deus, então nós não estamos conhecendo plenamente a Ele. Estamos reduzindo Ele somente às nossas emoções e sentimentos, mas Deus quer, e Paulo diz aqui que nós precisamos conhecer cada vez mais a Deus. Sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação. E o segundo pedido é para que nós estejamos aí sim, experimentando a sua esperança, a sua herança e o seu poder na nossa vida. Então, dessa forma, nós conseguimos resumir aí a oração de Paulo, né? Por isso que é importante a gente anotar, a gente rabiscar a Bíblia, para que nós estejamos entendendo o que o texto tem para nós. Então, primeiro, Paulo pede pela nossa razão, conhecimento de Deus. E, em segundo lugar, Paulo pede para que nós estejamos experimentando Deus. Da mesma forma que Deus não é só emoção, que Deus não é só sentimento, Deus também não é só razão, só sentar e estudar livros. Deus também fala conosco. Deus também mexe com as nossas emoções. Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos experimentando quem Deus é. Então não se trata só de conhecer, mas se trata de experimentar. Quando nós vamos falar de Jesus para uma pessoa, nós não falamos de alguém que está distante. Puxa, eu conheço. Quando nós vamos apresentar alguém que a gente não conhece muito bem, a gente fala dessa pessoa distante, né? Puxa, conheço o fulano de tal, conheço ele, parece gente boa e tal, e a gente apresenta a pessoa. Quando é alguém chegado nosso, um amigo nosso, nós falamos, conheço, caminho com aquela pessoa, conheço como ela é e tudo mais. E assim deve ser com Jesus, nós experimentarmos a Ele no nosso dia a dia. Para encerrarmos esse texto, pode passar, Júlia, por gentileza. Paulo vai encerrar a sua oração com esses 2 versículos dizendo: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E aqui os irmãos percebem o raciocínio de Paulo. Ele começou dizendo lá sobre todas as coisas convergirem em Jesus, né? O plano de Deus, e ele termina dizendo que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Então percebem como há um raciocínio claro aqui de Paulo. É importante nós entendermos isso. Então, meus irmãos, o plano de Deus sempre foi esse: colocar todas as coisas aos pés de Jesus e que Ele seja o centro e o cabeça de todos nós. Agora, Paulo vai terminar citando a igreja.
ele é o cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, e vai falar sobre a igreja como a plenitude dele. Ou seja, nós vamos experimentar, eu sei que são termos difíceis, né? Mas o que o texto quer dizer a nós é que nós vamos experimentar esse conhecimento de Deus, o seu poder, a sua esperança, nós vamos vivenciar isso quando nós estamos vivenciando a igreja, o corpo de Cristo. Então, mais uma vez, nós vamos entender que é impossível um cristão crescer na fé, crescer no conhecimento de Deus, se ele não tem comunhão com a igreja, se ele não caminha com a igreja. Porque é com a igreja que nós experimentamos o poder de Deus, quem Ele é, da melhor maneira possível. Nós não estamos falando aqui de domingo à noite, né? Nós estamos falando de uma caminhada com a igreja, de termos vivências, experiências. E não só na igreja, Deus ele vai atuar na nossa vida também, em casa, na nossa família, no nosso trabalho. Mas quer dizer que nós vamos viver a cereja do bolo, igual a gente sempre fala aqui, né? Com a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, nós vamos entendendo o que Paulo está dizendo para nós aqui, o que Paulo olha para nós, talvez se nós fôssemos resumir tudo isso, é que Paulo ora para que nós estejamos experimentando o melhor da vida. E o melhor da vida é conhecer Deus e experimentá-lo na nossa vida. Algumas lições que nós entendemos desse texto, então, a primeira delas, já está ali, Júlia está bem eficiente hoje. Boa teologia nos leva a conhecer profundamente a Deus e a experimentá-lo na vida prática. Primeira lição que nós entendemos nesse texto. Boa teologia, meus irmãos, não vai nos levar só a termos muito conhecimento teológico. Sabe aquela pessoa que tem tanto conhecimento sobre Deus, que às vezes ela acaba até subindo ali num pedestalzinho, se colocando acima dos outros, conhece a Bíblia de ponta cabeça, já leu todos os livros, é doutor, é mestre e tal. E nada disso é errado, meus irmãos. Pelo contrário, mas boa teologia vai nos levar a conhecer a Deus profundamente, entender coisas sobre Deus que nós não conhecíamos, aprender coisas novas sobre Deus. Estudar teologia é bom, nós lermos livros, nós nos aprofundarmos na Bíblia. Quando a gente fala de teologia, a gente está falando só de doutrinas, mas de tudo que envolve a nossa fé. Lermos bons livros, ouvirmos boas pregações, estudarmos a Bíblia em casa. Mas também precisamos experimentar isso no nosso dia a dia. Boa teologia não se faz no gabinete, se faz na vida, no dia a dia. Da mesma forma, nós não podemos ter um conhecimento saudável de Deus se nós não estudamos sobre Ele. Se nós simplesmente vivemos e vamos experimentando, tendo experiências, e nós não estudamos sobre Deus. A boa teologia é esse equilíbrio entre o conhecimento de Deus e a nossa caminhada com Ele. E nós precisamos conservar isso na nossa vida. Segunda lição que nós vemos nesse texto é que a maior evidência de que alguém creu no Evangelho é a sua fé em Jesus e o seu amor pelos outros. Quando nós lemos o início daquela oração, Paulo está falando sobre a salvação daqueles irmãos. Eles creram em Jesus, receberam o Espírito Santo. E a alegria dele quando vai agradecer é a fé que eles têm em Jesus e o amor que eles têm por todos os santos. Percebam que Paulo, ele ouviu falar, ou seja, era algo conhecido, as pessoas falavam da fé daqueles irmãos, as pessoas falavam do amor daqueles irmãos. Não era algo que Paulo talvez estivesse ali vendo, mas ele ouvia falar, apesar de ele conhecer aquela igreja. Então, a maior evidência de que alguém creu no Evangelho é justamente termos essa fé em Jesus, onde Ele é tudo para nós, Ele é o centro da nossa vida, e o nosso amor uns pelos outros. Crente que não gosta de gente, talvez não seja crente. Nós temos esse chamado para nós amarmos uns aos outros à medida em que nós cremos em Jesus. E por último, a última lição que nós vemos nesse texto é que nós só iremos conhecer e experimentar o melhor de Deus para nós, vivendo e servindo juntos. Então, aquilo que nós falamos lá no comecinho, a busca que o ser humano tem sempre por algo melhor, por dar um passo a mais na vida, por subir um degrau. Meus irmãos, nós nunca vamos ter o nosso coração satisfeito se nós não estivermos vivendo juntos, conhecendo Jesus e servindo juntos. Quando a gente para pensar o que seria uma pessoa bem-sucedida, logo nós já pensamos em algumas personalidades, talvez aí que a gente admira, que a gente vê de longe. E aí, se eu perguntasse para os irmãos se Jesus foi uma pessoa bem-sucedida, a gente pensaria, puxa,
não? Ou será que foi? Depende da nossa perspectiva do que é ser bem-sucedido. E esse texto vai dizer para nós que é justamente nós conhecermos mais a Deus, experimentarmos mais a Deus, e isso nós fazemos juntos, servindo uns aos outros. Então, para encerrar a nossa mensagem, uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, mas uma vida abençoada é uma vida que abençoa os outros. Nós nunca vamos ser felizes ou realizados se nós não estivermos vivendo essa caminhada com Deus juntos. Então, meus irmãos, Deus tem um chamado para você hoje e durante toda a sua vida, enquanto Ele permitir você estar aqui, que você sempre esteja crescendo no conhecimento, intelecto de Deus, estudando sobre Ele. E, meus irmãos, quando nós estudamos sobre Deus, é maravilhoso. Tem coisa que até hoje eu aprendo, e com certeza vai ter muita coisa que eu vou aprender ainda, mas quando nós conversamos é maravilhoso. Na classe de batismo que nós temos ali, irmãos que estão recém chegando na fé, e é maravilhoso quando eles fazem as perguntas, a gente conta a história, a gente mesmo se lembra de como Deus é maravilhoso, de como o que nós temos, se conhecemos sobre Ele, é maravilhoso. Deus tem esse chamado para você, mas Deus também tem um chamado para que você vivencie, experimente isso na sua vida, todos os dias, com os seus irmãos em Cristo, com a sua família, experimentando a esperança, a herança e o poder de Deus para a sua vida. Amém? Então, que nós possamos ter essa convicção de que servir ao Senhor, viver o Senhor, é o melhor que nós podemos desfrutar nessa vida. Todas as outras coisas são periféricas, mas isso é o central. Conhecer cada vez mais ao Senhor e viver cada vez mais com Ele. Amém? Nós vamos orar agora. Eu já queria convidar a equipe de louvor, enquanto nós vamos orando por isso nesse momento. Deus, como é maravilhoso, Pai, quando nós paramos para estudar um texto que talvez nós o lêssemos, olhássemos e passássemos a Deus sem perceber as riquezas, Pai, a preciosidade que há na Sua palavra. E nós oramos, ó Pai, para que justamente isso aconteça cada vez mais na nossa vida. Que nós possamos conhecer cada vez mais a Deus com a nossa razão. E experimentar a Deus cada vez mais com a nossa vida e uns com os outros, ó Pai. Que nós estejamos entendendo, ó Pai, que sempre há algo mais do Senhor para a nossa vida. Nós nunca vamos saber o suficiente, nós nunca vamos experimentar o suficiente. Sempre vai haver algo novo, sempre vai haver mais do Senhor para nós. E que nós nunca tenhamos expectativas baixas, Deus, em achar que o Senhor nunca mais irá nos surpreender, achar que a Sua palavra não é suficiente para o nosso coração, mas entendemos que do Senhor vêm as palavras de vida que nós precisamos. Que do Senhor vem o alimento para a nossa alma e para o nosso coração. E é impossível, ó Pai, nós vivemos a nossa vida sem as Suas palavras de vida, sem caminharmos com o Senhor, ó Pai. Então que o Senhor ajude cada um de nós, ó Pai, na nossa rotina em casa, termos tempo, ó Pai, para estudar, para aprender sobre o Senhor, termos tempo para vivermos o Senhor juntos também, e que assim nós possamos estar sendo a resposta dessa oração de Paulo e conhecendo a Deus por completo. É o que nós oramos nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.